I'm Fernando, your English teacher, and this is Daniel, who is helping us a lot in translating Libra language. We are here again for another class. Protect yourself, wash your hands frequently, stay at home, and maintain social distancing and wear face masks. É importante a gente falar isso aqui para ir dando esses conselhos úteis para você, estudante, e aprendendo algumas palavras em inglês tão comuns nessa época da Covid, né? Então nós vamos a Let's Get Started. A aula de hoje, 7º ano, dei muita aula, muito tempo para o 7º ano, e é muito importante que as aulas que a gente tem feito mais aqui, muito para o ensino médio, muito de leitura, que é muito importante, os gêneros textuais, é o convite, é o horóscopo, é as revistas, mas a aula de língua estrangeira, que trabalhei muito tempo, a graça dela está no som, está no você aprender a falar, aprender a comunicar. Eu usei muito em minhas aulas diálogos. Então, o diálogo sempre é a troca de fala, uma pessoa falando com a outra, uma pessoa conhecendo a outra, então muito importante. Então o estudante, quando vocês estão no 7º ano, estudante do 7º ano, já viram inglês desde o ano passado, então é o 2º ano do inglês para vocês. Então a gente não pode nunca perder essa coisa de falar, o estudante fala que quer aprender inglês, não é nem para aprender, é para falar, quer falar inglês. Então o som da língua, aquela coisa de comunicação é muito importante, né? Então nós escolhemos esse tema aqui, What's your occupation? Que é a pergunta que a gente usa para saber a profissão. Que é uma coisa importante quando as pessoas vão falar delas, né? Qual a sua profissão, onde você mora, quer dizer, entre vários dados, de onde ela é, de qual cidade que ela é, qual idade, how old are you, que idade você tem, where are you from, de onde você é. E nessas perguntas, para saber quem é, a gente vai perguntar What's your occupation? Então a gente vai nessa aula tentar dar muita ênfase ao som, à pronúncia, repetir muita coisa para vocês repetirem juntos, né? Então vamos fazer um resumo, um roteiro, que eu sempre coloco o roteiro. Diálogo sobre as profissões, então tudo parte de um diálogo, né? Para a gente, através do diálogo, você vai exprimindo as funções de comunicação, de conhecer pessoas, de falar sobre seu ambiente, falar sobre suas profissões. Algumas noções gramaticais que a gente sempre tem a gramática, que a gente fala que ela é a serviço do sentido, a serviço da comunicação. Não é a gramática mais a serviço dela própria, não. Então essa que é a mudança. E apresentação de vocabulário relativo às profissões, que nós vamos aprender aquelas mais comuns, dentro de um diálogo, dentro de um contexto de comunicação. Se você aprender diálogo, 30 profissões, você não vai memorizar. Você vai memorizar aquela que tem pessoas que você conhece, uma profissão que você já viu no cinema, já viu na televisão. Então é importante aquele vocabulário que ele faça sentido para você usar aquilo que aprendeu na gramática, usar aquilo logo. Então eu peguei esse diálogo, coloquei até no celular, então uma pessoa conversando com a outra. What's your occupation? Qual é a sua profissão? Pode ser também What's your profession? Também pode ser what do you do for a living? Várias expressões sinônimas. Mas eu escolhi essa aqui, What's your occupation, que é a mais comum. Então a pessoa responde I'm a mechanic. Então a gente usa muito na língua inglesa a gravura, porque a gente deve evitar, você estudante de 7º ano que está no 2º ano da língua inglesa, a gente traduz alguma coisa para dar sentido, para nos ajudar a compreender uma palavra ou um contexto, mas nós devemos gradualmente, aos poucos, nos afastar da tradução. Então, se você ficar preso em tradução, tudo tem que passar para o português, tudo tem que traduzir, você fica preso na língua portuguesa. A gente tem que aprender, com o tempo, a pensar em inglês. Então, what's your occupation? I'm a mechanic. Ou a outra pessoa falando, that must be a lot of work. Ou deve ser muito trabalho. A pessoa está achando que a profissão do mecânico, conversando, falou que é mecânico, deve ter muito trabalho. Aí o mecânico, né, pelo carro que vocês veem, sure, I fix cars. Claro, certamente. Sure, atenção à pronúncia. Sure, I fix car.
Fix cars é você consertar carro. Claro, eu conserto carros, então deve ser muito trabalho. Oh, that must be a lot of work. Sure, I fix cars. Então vamos continuar a ver o que com a continuação da sequência do diálogo. Então o de verde acha, that's interesting. How many cars do you fix in a day? That's interesting. How many cars do you fix in a day? É interessante. Quantos carros você conserta em um dia? Tá? Então, o mecânico vai responder, well, that depends. During some days, I fix as many as 10 cars. I fix as many as 10 cars. 10 cars. But yesterday I fixed only 6. Então o mecânico está falando aqui. Bem, depende. Durante alguns dias eu conserto. Essa expressão que eu vou explicar mais tarde, ela dá ênfase a 10 carros, né? Dá uma ênfase nos 10 carros. Mas ontem eu consertei só 6. Então eu vou repetir outra vez a pronúncia, que o foco meu está sendo mais a pronúncia aqui. That's interesting. How many cars do you fix in a day? Well, that depends. During some days, I fix as many as 10 cars. But yesterday, I fixed only 6. Acredito que vocês devem ter aprendido os números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então ele conserta 10 normalmente, as many as 10 cars, e yesterday, que é ontem, eu consertei somente 6. Então a gente fazendo uma reflexão que também é importante, a gente falar o som da língua, escutar muito, e hoje em dia tem muitos jeitos fáceis de escutar, filme, vídeos do YouTube, então vocês vão ouvindo, tentando ouvir muito lá, guardar a pronúncia, que vai facilitando. Hoje há muita facilidade em música, ouvindo músicas, guardando a pronúncia, para a gente tentar imitar. Falar a pronúncia correta e a gente tentar imitar. Então vamos continuar o diálogo. Do you like your job? Job é a mesma coisa que profession. É a mesma coisa que occupation. Não falou no princípio? What's your occupation? What's your job? What do you do for a living? Então, do you like your job? Aí ele vai falar, o mecânico. Of course, claro, of course. I do. Aqui está no lugar do verbo gostar. Sem vez de repetir o verbo gostar, você repete o auxiliar que é do. Yes, I do. Sim, eu gosto. Isso a gente vai entrar mais tarde. I like cars and have always been into mechanics. Of course I do. Claro que eu gosto. I like cars and have always been into mechanics. Essa expressão have always been into mechanics é sempre gostei da mecânica, sempre me senti à vontade com a mecânica. Agora a gente vai explicar. Coloquei o diálogo todo, lê ele outra vez, tá, o vermelho está uma fala, o preto a outra fala. What's your occupation? I'm a mechanic. Oh, there must be a lot of work. Sure, I fix cars. That's interesting. How many cars do you fix in a day? Well, that depends. During some days, I fix as many as 10 cars. But yesterday, I fixed only 6. Do you like your job? Of course I do. Eu poderia dizer, of course I like. Só que em inglês, para você repetir o verbo, você usa o auxiliar dele. Of course I do e não of course I like. I like cars, gosto de carros, and have always been into mechanic. Então, o diálogo todinho aqui, que eu coloquei interlocutor por interlocutor, pessoa por pessoa que está conversando, a conversa foi com o mecânico, e coloquei o diálogo inteiro. Então é importante aí você aprender a pronunciar, porque a pronúncia você sempre está, já estou falando inglês, aí o entusiasmo é outro, com a língua, né? Então vamos ver aqui. What's your occupation? E outra palavra que a gente diz também, outra expressão, what are you? O que é você?
Muitas expressões. O inglês é muito importante você aprender, estudante, as palavras sinônimas, porque você esquece uma e você se vale da outra, né? Eu sempre gosto assim, uma palavra, o que quer dizer aquela palavra? Guarda o sinônimo em inglês, 2 ou 3 sinônimos. Esquecer um vai no outro, isso é muito importante. Ou então a descrição do dicionário inglês em inglês. Se procurar uma palavra lá, maçã, aí vai dizer uma fruta tal, vai explicar em inglês a coisa. Só que no caso aí, palavras comuns, você vê a figura, você tem que evitar um pouco. Não é que não pode fazer, não, mas evitar. Tentar pensar no inglês. Por isso que eu usei a figura. Se tive trabalho, a gente tem o trabalho de colocar a gravura, a ilustração para evitar a tradução. Então vamos ver. What's your occupation? What are you? What's your job? Qual é a sua profissão? Então ele respondeu aqui, ó. I'm a musician. Então a gente em inglês tem que usar a preposição, o artigo indefinido, que a gente usa aqui embaixo, ó. A usado antes de palavra começada por consoante e an usado antes de palavras começadas por vogal. Então, em inglês, a gente usa o artigo para falar da profissão, diferente de português, que a gente não fala. Qual a sua profissão? Eu sou médico, eu sou professor, não sou um professor, nem sou um médico, não. Isso é dali, o inglês tem que usar o artigo, tá? Então ele fala, I'm a musician. Eu usei o a aqui porque é a palavra começada com M. I'm a musician. What's your job? I'm a musician. Então é importante isso aqui. A usado antes de palavras começadas por consoante e an antes de palavras começadas por vogal. Então temos noções de gramática que são muito importantes para a gente. Então vamos passar pelo outro. How many é quanto? Quantos, para saber a quantidade. E how much é quanto. Aqui saber a quantidade, quantos, e aqui quanto, né? Aqui todos os dois são para saber a quantidade. Esse é contáveis, coisas que podem ser contadas. Quantos estudantes foram lá? Quanto de açúcar você gastou no bolo? Uma coisa assim que não é dividida, que é em uma quantidade só. Então a gente usa how much, quanto. No caso simples aqui, o preço. How much is it? Quanto custa? Né? Você vai lá numa loja, comprar a coisa, vai na loja pagar how much? Quanto? Então, guardar o how much para ser o quanto de preço, que eu acho que fica mais fácil de memorizar. E o how many, quantos. A segunda expressão, of course, claro, que é uma expressão muito usada. As many as, que tem no diálogo, dá uma ênfase. Eu nem sei como eu traduziria isso. Tá vendo? Por isso que eu falo a tradução às vezes que é difícil. I work 10 carros, enfatizou que são 10, que são um número grande, que ele conserta 10 por dia, mas que ontem consertou só 6. Então, a gente usa as many as para ênfase. To be into, gostar, curtir. Então, aqui eu dei um exemplo. I'm into listening to music. Quando eu tenho a preposição aqui, a palavra vai para o ing, o verbo. I'm into listening to music. Eu gosto de... me sinto bem na música, tem alguma coisa a ver com a música. I'm into science. Sou apaixonado por ciência, gosto. Então você pode pegando essa frase, I'm into geography, I'm into English, I'm into Portuguese. Gosto de português, me sinto bem, sei. Então eu peguei aqui, de curiosidade, 3 palavras que podem confundir com o português. Mechanics é a mecânica. Então ele fala lá no diálogo, I'm into... I have always been into mechanics. Sempre tive facilidade para a mecânica. A mecânica em geral. Mechanic é a profissão. What's his occupation? Qual a profissão dele? He is a mechanic. Ele é um mecânico. E aqui, mechanical, é o mecânico adjetivo. Então, uma peça lá, uma coisa mecânica. Então, mecânica... do meio a profissão e aqui a ciência que é igual economics, às vezes usam muito com S. Economics que é a economia, psychology, psicologia, science, ciência. Né? Então nós vamos repetir aquelas palavras para a gente aprender a falar e vocês vão aí tentar repetir comigo também. I'm an artist. What are you? I'm an artist.
I'm a dentist. Artist. She's an artist, né? Uma mulher. I'm a dentist. I'm a dentist. Ele falando. Se eu quiser falar dele, eu vou falar he. He is a dentist. He's a dentist, né? Aqui o outro. I'm an engineer. Por que que aqui eu coloquei o AN em vez do A só? Porque é uma palavra, lembra que eu falei? A profissão tem que usar o artigo. É uma palavra começada com vogal. Engineer. Então, I'm an engineer. Ele falando, sou engenheiro. E a outra, a moça falando, I'm a flight attendant. Então, vou repetir outra vez. What's your occupation? I'm an engineer. I'm an engineer. Quando a gente tem, às vezes, dúvida para falar a pronúncia, a gente vai de palavra em palavra. Engineer, an engineer, I'm an engineer. I'm a flight attendant, comissário de bordo, né? I'm a photographer. What are you? What's your job? I'm a photographer. I'm a singer. Então vocês vão repetindo, às vezes começa na última palavra, põe a penúltima, põe a outra e vai cada vez, né? Photographer, I'm a photographer. I'm a singer, sou uma cantora. Geralmente aqui a palavra não tem a terminação no feminino ou masculino, não é igual. Singer pode ser cantor ou pode ser cantora. Então a gente não tem a tradução, alguma desinência de feminino, não. I'm a soccer player. A gente fala muito aqui a diferença do futebol, que a palavra futebol veio do inglês, toda a terminologia do futebol ela veio da língua inglesa, veio das fábricas inglesas no Brasil no início do século XX, eles jogavam, né? Então todas as palavras goal, corner, todas as palavras de goalkeeper vieram da língua inglesa, mas o futebol em inglês não é futebol. Você quer falar o futebol que é jogado no Brasil é soccer. O futebol é o American. Você falar futebol para o americano, vai falar I'm a football player, vai entender que é um jogador do futebol americano. Então, esse futebol do Brasil, de Copa do Mundo, né, vamos dizer, é soccer player. Então, I'm a soccer player. He is a soccer player. I'm a taxi driver. He is a taxi driver. Então, tem várias profissões que a gente vai colocando. Não precisa aprender tanta. As profissões mais perto do dia a dia, né? Pilot, muitas palavras são iguais ao português. Pilot, teacher, cook. Coloquei alguma, mas a gente nem tem tempo. Então, vamos ver aqui. Aqui seria uma atividade para a gente ver se vocês aprenderam mesmo. What's her occupation? Então, what's your occupation? Qual é a sua? Agora é dela. She, vocês vão aprender também os pronomes possessivos para esse dia, mas eu estou já introduzindo aqui. What's her occupation? Qual a profissão dela? Vocês acham, she's a taxi driver? Você acha que é she's a teacher? Or she's a hairdresser? Hairdresser é cabeleireira. Aliás, a gente até ouviu num lugar aí, hairdresser, aqui em Belo Horizonte mesmo. Hairdresser, cabeleireira. A gente está no Brasil, a gente tem que usar as palavras brasileiras. Tem a palavra cabeleireira, para que a gente vai usar? Mas eu vi um lugar aí, hairdresser. Então, what's her occupation? A palavra certa seria she's a teacher. Olha lá, perto do quadro negro. I'm a teacher. Too, sou um professor também. She's a teacher. Uma outra aqui. Várias profissões com os desenhos, né? E então vamos ver. Photographer, qual que é? Photographer. É a photographer. O 2 seria what is she? What's her occupation? She's a photographer. Vamos ver o 2, que é aqui, né? Esse bonequinho. O que vocês acham que é? Flight attendant? O que é? 2 seria a fireman. Então, she's a photographer, mulher, que ela é uma mulher. He's a fireman. Ele é um bombeiro, fireman. O desenho não deixa dúvida, não. Muitas palavras são parecidas.
O outro, a flight attendant. A flight attendant, que é o 3, e o 4, an engineer. Então é importante prestar muita atenção no som, tentar repetir essas palavras, que a gente com as profissões a gente já vai saber muito, né? Thanks for watching and see you next class.